Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela vossa presença. Sejam todos muito bem-vindos e que os trabalhos deste evento corram da melhor maneira possível para cada um de nós. O mês de Abril é um mês de festa para aqueles que estudam o Espiritismo. É um mês de várias efemérides. Começámos na semana passada com a palestra do João e continuamos esta semana com o aniversário do Livro dos Espíritos, que fará no próximo 18 de Abril. 166 anos, e vou começar pelo fim, lendo aqui um trecho das conclusões do Livro dos Espíritos. Se por acaso ainda não leram as conclusões do Livro dos Espíritos, quer a introdução, quer as conclusões, são muito enriquecedoras e muito ricas em conteúdos para nos contextualizar e, sobretudo, para nos ajudar na nossa argumentação sobre o Espiritismo. Então, diz assim: o Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima, depois que lhe perceberam o alcance, porque tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar, enquanto a sua influência não atinge as massas. Ele vai felicitando os que o compreendem. Mesmo os que nenhum fenómeno tenham testemunhado, dizem: à parte esses fenómenos, há a filosofia que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, por meio unicamente do raciocínio, uma solução racional para os problemas que no mais alto grau interessam ao meu futuro. Ela me dá calma, firmeza, confiança, livra-me do tormento, da incerteza. Ao lado de tudo isto, secundária se torna a questão dos factos materiais. Entre outras questões que estão neste trecho e que nós vamos desdobrar ao longo do trabalho de hoje, está também a questão que foi focada na pagela da abertura, a parte educativa do Espiritismo, não fosse o Espiritismo ter sido compilado por alguém que foi um pedagogo e um educador por excelência, Allan Kardec. Então, o nosso trabalho desta noite vai abordar estes pontos. Primeiro, por onde é que eu começo a estudar Espiritismo? Eu percebi-me que nos últimos trabalhos que tenho apresentado aqui, tenho estado a cometer um erro, que é o de falar essencialmente para quem já conhece, para as caras conhecidas, digamos assim, para quem já conhece o Espiritismo. Então, hoje, no trabalho de hoje, eu decidi começar por falar como é que nós começamos a estudar por o Espiritismo. O que é isto? Nós ouvimos tantas coisas, às vezes contraditórias, outras disparatadas acerca do Espiritismo. Por onde é que eu começo? Depois, então, o que é isto do Espiritismo? Quais são as consequências do Espiritismo? E aqui o trecho que acabei de ler já fala disso. Depois vou falar na equipa de Kardec. E por último, vou deixar alguns tópicos para todos nós refletirmos, todo o trabalho para nós refletirmos, mas alguns tópicos mais específicos para nós refletirmos acerca do nosso papel enquanto estudantes de Espiritismo, ou enquanto proponentes, digamos assim, a espíritas. Então, para começar, e falando um pouco do papel que Allan Kardec teve, vou-vos trazer aqui uma história, um conto que veio de um escritor americano que eu aprecio, que fala do seguinte: fala de dois homens que estavam a conversar numa sala a ver televisão e de repente faz-se silêncio na conversa que eles mantêm e ouve-se uma voz do aparelho, ou seja, na televisão começa a aparecer um documentário sobre a construção de catedrais, a explicar como é que as catedrais se construíam. E o homem pede ao outro: descreve-me uma catedral, porque esse homem era cego. E o outro hesita, mas lá começa a dizer aquelas banalidades costumeiras acerca que seja uma catedral, aquilo que todos nós diríamos. São edifícios muito grandes, monumentos grandes, imponentes, feitos de pedra, muito altos. E o cego ouve o que ele disse, mas vai-lhe propor uma coisa: olha, traz-me um papel e um lápis, deixa que a minha mão fique segura à tua
e desliza para eu desenhar uma catedral. Era um pedido inusitado, mas o outro homem não teve coragem de recusar. E assim foi. Primeiro desenhou uma caixa, que parecia uma casa, depois lá os pináculos da catedral. A certa altura, o cego pede, desenha pessoas. Porque o que é uma catedral sem pessoas? E continuou a desenhar sem medo, o cego, de olhos fechados, como se só conseguisse ver aquilo que é importante de olhos fechados. E as duas mãos pareciam uma a desenhar aquela catedral. O que é que esta história tem a ver? Esta história, para mim, lembrei-me desta história porque é um pouco a construção daquilo que foi o conhecimento espírita ao longo do tempo. E todos nós somos esse cego que está a tentar desenhar esta catedral que é o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, as explicações para aquilo que nos acontece na nossa vida, para as nossas dificuldades, para as nossas dores e sofrimentos. E o nosso grande agradecimento a Kardec é que ele era aquela pessoa que guiava a mão, que guia a nossa mão enquanto nós vamos desenhando este puzzle de conhecimento que é o Espiritismo na nossa vida. Posto isto, como é que eu adentro nesse conhecimento? Como é que eu começo a estudar Espiritismo? Então vamos começar por definir o que é Espiritismo. O Espiritismo, está aqui logo no frontispício do Livro dos Espíritos, não nesta edição, é uma filosofia espiritualista de bases científicas e consequências ético-morais. Então, já a definição indica por onde é que nós temos que começar. Nós temos que discutir, por exemplo, é muito comum, e sobretudo nos grandes temas fraturantes da sociedade, nós começarmos a pensar o que é certo, o que é errado. A eutanásia é certo ou errado? O aborto é certo ou errado? Mas estamos a começar pelo fim. As leis morais no Livro dos Espíritos estão mais para o fim, não é? Quais são os princípios da ética espírita em que se baseia a nossa visão espírita, ou a visão espírita, para discutir se algo é certo ou errado? Nós sabemos que princípios são esses? Às vezes as pessoas nós ficamos assim confusos quando nos questionam assim. Quais são os princípios do Espiritismo para nos guiar, para nos ajudar a decidir, a ter uma opinião fundamentada sobre aquilo que é certo e o que é errado? Isto são os conceitos éticos, não é? Mas isto é começar pelo fim. Então, por onde é que eu começo? É costume nós dizermos, começa pelo Livro dos Espíritos. Eu fiz isto durante muito tempo, começa pelo Livro dos Espíritos. E depois recebi a resposta, pois, ok, está bem, mas de onde é que vem este Kardec? Quem é este Kardec? É mais uma teoria de alguém, de uma cabeça. Sim, é muito interessante, mas era a resposta invariavelmente que eu obtinha quando dava o Livro dos Espíritos a alguém. Então o que é que falta aqui? Quando vem este mas, normalmente é porque a pessoa acha que aquilo, lá está, é a criação de uma cabeça. Porquê é que eu vou seguir aquela cabeça? Então nós temos que contextualizar, como quase tudo na vida, não é? Então uma sugestão para nós começarmos a estudar o Espiritismo vem de alguém que não se assumia como espírita. Vem de um escritor que provavelmente alguns de vocês conhecerão, foi o autor das famosas histórias do Sherlock Holmes, e é uma obra muito interessante, que era a história do Espiritismo, a história do espiritualismo, do Sir Arthur Conan Doyle, que é um escritor fantástico. Sherlock Holmes é das obras mais vendidas em todo o mundo. E mesmo na altura, quando estes livros foram publicados, os críticos dele diziam ele vai se espalhar ao comprido e nós vamos estar aqui para rir dele, porque ele vai ser parcial. Acontece que ele escreveu, e eu sugiro realmente a leitura destas obras, escreveu sobre o Espiritismo sem qualquer viés, sem qualquer parcialidade. E como outra vantagem, não há aqui o uso do jargão espírita, que nós já vamos encontrar nos livros espíritas. E isso, para quem está a começar, é uma vantagem. Não há lá perispírito, não há essas palavras. Isso já
é explicado depois noutras obras. Agora, há aqui uma distinção que é importante fazer e que já está aqui nestes títulos, que é espiritualismo. Mas isto é o mesmo que espiritismo? Não. Ser espiritualista não significa que se aceite a existência dos espíritos. Então, espiritualista é todo aquele que aceita que há mais qualquer coisa além da matéria. Não aceita obrigatoriamente a existência dos espíritos. Isso já é espírita ou já estudou o espiritismo. O espiritismo vai ter uma coisa muito específica, que o vai distinguir de todas as outras teorias espiritualistas, que é o estudo das relações entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ou antes, entre o mundo material e o mundo espiritual. E é aqui que nós entramos na carta do Livro dos Espíritos. E logo lá no início, vocês não conseguem ver as letras, mas o que lá está escrito é filosofia espiritualista. Então vamos lá dissecar isto muito rapidamente. O que é filosofia? É o gosto, literalmente é o gosto, o amor ao conhecimento. Ou seja, a filosofia vai trabalhar com conhecimento. E atenção, não com a verdade. Porquê? Porque a verdade é só uma, é absoluta, é perfeita, é constante. Porque se alguma vez ela mudar, é porque não era verdade. O conhecimento, se nós formos olhar para os filósofos que andaram ocupados a definir o que é conhecimento, vamos encontrar algumas mais consensuais, sobretudo já em Platão e depois em Aristóteles, que o conhecimento é uma crença verdadeira. Verdadeira, mas o quê? Justificada. Ou seja, eu tenho que ter uma explicação para aquilo em que eu digo que é verdade. O Aristóteles, o pai da ciência, ele vem dizer: sim senhora, conhecimento é uma crença verdadeira, justificada e comprovada. Eu tenho que saber, aquilo tem que ter uma comprovação. Porque, ok, acreditamos na reencarnação, acreditamos na vida após a morte, acreditamos na comunicabilidade dos espíritos. Sim. E porquê? Nós sabemos explicar porquê? É porque se não sabemos, o puzzle desmonta-se todo e não há conhecimento. Significa que nós não temos esse conhecimento connosco. Não é filosofia, não é conhecimento, não é espiritismo, é apenas uma crença pessoal, se eu não sei explicar porquê. Por isso é que estes estudos, por isso é que o espiritismo é uma coisa, acaba por ser uma coisa complexa, porque existe tudo. Não é só dizer, sentes umas coisas, tens mediunidade, vê lá se recebes uma mensagem do meu tio que morreu. Não é nada, não é isso. Existe mesmo um estudo muito aprofundado. E existe estudar, existe debater, existe questionar. Por isso é que uma das máximas de Kardec era amai-vos e instruí-vos. Não era por acaso. E quanto mais nós nos adentramos na doutrina espírita, percebemos que esta coisa do instruir-vos não é ler uma vez o Livro dos Espíritos. Até porque o Livro dos Espíritos, nós sabemos, foi captado, digamos assim, mediunicamente, com a ajuda de vários médiuns, e o texto da obra, ao contrário do que a maioria das pessoas diz, isto não sai da cabeça de uma pessoa. Eu já vou especificar um pouco mais, há uma falange de espíritos com um grau de conhecimento, digamos assim, bem elevado, que vêm responder a Kardec. Portanto, isto não é um conhecimento que foi criado por Kardec. Por isso é que não faz sentido falar em algumas coisas que se ouvem por aí, não é? Em espiritismo kardecista ou em kardecismo. Porque isto parece que Kardec criou uma religião, ou criou uma seita, ou criou não sei o quê. É espiritismo, ponto final. Não está aqui no Livro dos Espíritos, em nenhuma parte, a dizer espiritismo kardecista. Nem tinha a ver com o caráter de Kardec, tão pouco. Ok, filosofia espiritualista, muito bem. Vamos pedir ajuda a um dos autores que explicaram muito bem esta questão da filosofia espiritualista num livrinho muito pequenino, muito fininho. Lê-se rápido, tem letras grandes, que se chama Introdução à Filosofia Espírita, do José Coelho Pires. Então ele diz-nos assim: rejeitado pela cultura dominante,
Como fora Cristo no seu tempo, Kardec enfrentou os poderes da época e proclamou o advento da era espírita. Elaborou os seus fundamentos apoiado nas bases tríplices da ciência, da filosofia e da religião. A filosofia espírita definiu-se como o fulcro de um novo ciclo da evolução humana. Não se trata de um facto ocasional ou isolado, mas do resultado de todo o processo histórico do pensamento ou da razão. Daqui a pouco eu vou-me referir um bocadinho a este processo histórico. Na palestra que fizemos o ano passado também, nesta ocasião, também se fala um bocadinho desse contexto histórico. Ok, lemos o livro do Arthur Conan Doyle, História do Espiritismo, ou História do Espiritualismo. Certo. Um outro livro que pode ajudar a introduzir, a contextualizar esta questão do Espiritismo é um livro sobre uma médium, muito conhecida, que é escrito por um cientista que pesquisou essa médium e os acontecimentos que se davam nas sessões. Este cientista, ele não conhecia Espiritismo e o livro é interessante porque ele vai tendo as mesmas dúvidas que nós temos, ou que nós teríamos se estivéssemos perante aquela situação. E assim nós vamos iniciando, desculpa que eu não vos apresentei, um caso de desmaterialização. E assim nós vamos acompanhando com estes dois livros que eu já vos indiquei, vamos tendo o contexto em que o Espiritismo surge. Vamos ter os factos que vão dar origem, vamos ter os factos que Kardec também observou de forma sistemática para depois compilar a doutrina espírita. E neste caso, o Alexander Aksakov, ele foi um importante cientista e escritor russo que se dedicou precisamente ao estudo dos fenómenos espirituais e do espiritismo. E um dos casos mais conhecidos que ele relata é o da desmaterialização, que está neste livro, de um relógio durante uma sessão espírita. Ok, mas eu quero algo mais... Já li esses dois livros, mas eu agora queria algo mais concreto sobre o Espiritismo. E não temos que atirar já com o livro dos Espíritos. Há um outro livro que nós podemos sugerir à pessoa para ela se contextualizar melhor, que é este, As Mesas Girantes e o Espiritismo. Então vamos lá começar pelo folclore. Vamos lá começar pelo folclore, entre aspas, pelos fenómenos que deram origem e que despertaram a atenção da humanidade para esta coisa do será que há qualquer coisa além da matéria? Sim. Este livro diz o seguinte: a mesa girante pode ser considerada um passo decisivo para o Espiritismo. Foi através dela que os fenómenos psíquicos se tornaram evidentes para um número cada vez maior de pessoas. As mesas girantes foram o ponto de partida do Espiritismo, mas o seu desenvolvimento foi baseado em estudos e pesquisas rigorosas e científicas. Então, os fenómenos são sempre só o ponto de partida. As mesas girantes são apenas um dos muitos fenómenos espirituais que podem ser observados e estudados no Espiritismo. Mas é importante lembrar que esses fenómenos são secundários em relação aos princípios éticos e morais da doutrina. Então, mais uma vez, em todos os livros espíritas, nós temos esta secundarização, ou, digamos assim, relativização da importância dos fenómenos. E quem exacerba a importância dos fenómenos são aqueles que se dizem espíritas. Não está lá na doutrina essa exacerbação dos fenómenos espíritas. Depois, há um outro livro. Isto é um trabalho sobre o livro dos espíritos, estamos aqui a trazê-lo de uma outra carrada de livros, mas um outro livro também acho muito interessante, que é este, que é o que não é o espiritismo, que é para arrumar logo a casa. Não é? Nós temos tantas ideias, às vezes confusas, e tantas pessoas a dizerem-nos coisas contraditórias, que este livro é excelente para arrumar a casa, a dizer o que ele não é. E diz coisas como isto: o espiritismo não é uma religião, o espiritismo não é uma ciência, o espiritismo não é uma solução para todos os problemas. Em que sentido? Vocês agora podiam-me dizer: oh Filipe, mas isso vai contra aquilo que tu leste no início, que estava nas conclusões do livro dos Espíritos. Porquê que o espiritismo não é uma solução para todos os problemas? Porque ele não é uma aspirina. O espiritismo não funciona modo aspirina. Não é de uma... nem sei quanto tempo demora uma aspirina que eu não tomo aspirina. Não é em 2 horas que a coisa se resolve. Não é carregar num botão e está resolvido o problema. Não.
vai demorar muito tempo e vai exigir muito trabalho da nossa parte. E esse trabalho só é possível se for baseado no estudo. Porque não há ninguém, nem aqui num centro espírita, nem em nenhum livro, não basta eu olhar para o livro dos espíritos e o meu problema resolveu-se. E por isso, diz o autor muito bem, José Carlos Leal, que o espiritismo não é um caminho fácil. Eu já não sei quem dizia, não sei se era o Dr. Bezerra de Menezes, que dizia qualquer coisa como o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Era assim uma coisa... Não sei bem, desculpem, não sei bem a frase, mas vem agora à frente. Então, porquê é que o espiritismo não é uma ciência? Porque ele, embora ele se baseie em observações espirituais, em observações e em experimentações, o espiritismo não segue os métodos exatos da ciência. Vou ver se me explico um bocadinho melhor. Não vou me adentrar muito sobre isto, que isto era outro tema. Ou seja, ele baseia-se em observações e em experimentações, só que ele não segue à risca o método científico, porque seguisse, as comunicações estavam de fora. Não há como. O máximo que se conseguiria era medir, por exemplo, a frequência cardíaca de um médico, ou o que lhe acontece fisiologicamente no momento da comunicação, mas não dava para estudar. A ciência não tem instrumentos para estudar isso, atualmente. Porquê é que não é uma religião? Não é uma religião no sentido tradicional do termo. E esta distinção é importante. Porque ele não possui dogmas, ele não possui ritos, ele não tem cultos, não tem seguidores, não exige a adoração de nenhum ser, portanto não há kardecismo, não há aqui adoração a Allan Kardec, há um profundo respeito, um profundo agradecimento e uma profunda admiração. E porque não é a solução para os nossos problemas, porque ele pode ajudar a encontrarmos um consolo, uma orientação espiritual, só que não é então aquela panaceia, não é uma fórmula mágica, digamos assim. Ainda assim é comum nós ouvirmos isto, de quem começa a contactar com o espiritismo. Não, isso do espiritismo não é para mim, eu não consigo ser espírita, eu não consigo ser perfeito. É para ser espírita, é para ser muito perfeito, mas ninguém é. Nenhum espírito é perfeito. Só houve um ser perfeito até agora, Jesus. E ainda estamos a algum tempo e a alguma distância de nos podermos sequer aproximar deles. Então o que é ser espírito? O que é necessário para ser espírita? Se o espiritismo, vamos novamente à capa, não é? Se o espiritismo é uma proposta filosófica e tem consequências, desculpem que eu estou a aquecer um bocadinho, e tem consequências comportamentais, ele não é um conjunto de regras e de comportamento. Então eu fiz uma asneira e já não posso ser espírita. Claro que sim, estamos aqui é para isso. Tenho uma dificuldade, já não sou espírita. Não, pelo contrário, vamos ler os livros espíritas, vamos pedir ajuda ao alto. Isso é ser espírita. Então, como proposta filosófica, o espiritismo é uma forma de pensarmos, é uma forma de ver o mundo, é uma forma de nos vermos a nós mesmos, é uma forma de analisarmos a realidade. E como é que nós, e por isso é que no índice, vocês não veem, mas é para propósito, é para irem ler o livro, é bom nós fazermos um esquema mental do que é que o livro dos Espíritos nos apresenta. Porque ele é a filosofia, o que o livro dos Espíritos nos apresenta é a filosofia por detrás dos factos. Eu não vou conseguir entender uma comunicação mediúnica se não tiver esta base filosófica. Porque a filosofia espiritualista do Espiritismo fundamenta-se em acontecimentos práticos que podem ser avaliados e que não devem ser aceitos sem questionamento, de ânimo leve. Aliás, nada na vida deve ser aceito sem questionamento. São sempre preferíveis, avisam-nos os amigos espirituais, são sempre preferíveis as dúvidas sinceras do que as certezas falsas. E o que não falta muitas vezes nesta coisa da espiritualidade lato sensu é muitas certezas falsas. E se nós lermos o livro dos Espíritos, nós vamos conseguir identificá-las e poder descartá-las. Então, se as perguntas forem sinceras,
os próprios amigos espirituais, eles vêm-nos respondendo de uma forma ou de outra. Talvez nem sempre no tempo que nós gostaríamos, não é? Até porque nós demoramos a entender as respostas. Então, aceitar tudo sem nenhuma avaliação e sem pensamento crítico não é ser espírita e não tem a ver com espiritismo. É, aliás, se nós conhecermos bem e se formos estudar quer a vida de Kardec, quer de outros autores, é um desprezo pelo trabalho incomensurável que estas pessoas fizeram. E por tantos outros cientistas que compilaram, que nos fizeram a papinha toda, para nós agora podermos usufruir dela. William Crookes, César Lombroso, tantos outros. Como eu há pouco disse que a filosofia espírita nos ajuda a pensar sobre a realidade. Ok, como? Dá-nos 5 lentes, ou antes, 5 princípios para os que caracterizam ou que resumem a proposta da filosofia espiritualista do espiritismo. Primeiro, a existência de Deus. Então, começa logo a primeira parte do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então nós passamos a aceitar a realidade, a analisar a realidade, aceitando que existe um sentido para tudo. E é isto que nos vai segurar nos momentos de aflição. Porque passamos a perceber, a compreender que as coisas não acontecem por acaso e que tudo o que nos acontece vai nos estar a ensinar de alguma forma. E vai nos ajudar, por exemplo, se me acontece alguma coisa na minha família ou alguma coisa que me cause dor, eu não vou ficar aí agarrada aos cabelos e a bater com a cabeça nas paredes. Não posso, porque eu já tenho o conhecimento das coisas. Há aqui uma particularidade na primeira parte sobre o que é Deus. Primeiro, essa formulação magnífica, que foi uma coisa que sempre me intrigou, foi como é que um cérebro conseguia fazer perguntas tão precisas. Agora, que eu vou-vos mostrar daqui a pouco, já percebi que não é só um cérebro. Já há aqui mais coisas, daqui a bocado, quando falar da equipa de Kardec. Mas uma coisa interessante nessa primeira parte sobre Deus, é que o livro dá ênfase à ideia de que Deus é infinito, mas ele não confunde o infinito com Deus. E vai-nos dar outros atributos de Deus. Imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Mas então eu vou compreender Deus se ler a primeira parte do Livro dos Espíritos? Não. Está lá escrito porquê. Está lá escrito porquê. Porque nos falta um sentido para isso. Agora, há uma coisa que o livro nos faz, que é compreender a existência de Deus. E porquê que isto é importante? Senão eu fico na crença. Se eu não compreendo a existência de Deus, eu só acredito em Deus. E isso não é suficiente para um espírita. É muito pouco. Eu tenho que compreender a existência de Deus e tenho que saber explicar à minha vizinha de 99 anos e meio porque é que Deus existe e como é que Deus existe. Porque senão não tenho esse conhecimento. Então, diferente das religiões, diferente das outras filosofias, Kardec vai perguntar que é Deus. Tira a antropomorfização. Isso é que é uma palavra grande. Isto significa o quê? Meter lá o dedinho do homem, de se meter em tudo. Ou seja, vai definir o que é Deus, e é a primeira vez que nós temos uma definição prática de Deus, sem nos enrolarmos em palavreado, sem nos perdermos em postulados filosóficos e sem nos perdermos num amontoado de palavras. Santo Agostinho dizia: Deus eu sei, mas se me perguntarem não sei explicá-lo. Há uma poeta também, a Emily Dickinson, que ela dizia: eu nunca falei com Deus, nunca visitei o céu, mas estou certa de que ele existe. Primeiro postulado, então, a existência de Deus. Segundo princípio do Espiritismo, a imortalidade da alma, ou seja, a existência da vida após a morte. É uma certeza.
E não é uma certeza falsa, é uma certeza comprovada. A comunicação, que é o terceiro princípio, traz-nos essa comprovação da existência de vida após a morte. E é precisamente a comunicabilidade dos espíritos que vai distinguir o espiritismo, enquanto filosofia espiritualista, das outras filosofias espiritualistas. Por isso é que Kardec sentiu a necessidade, ele explica isso na introdução do Livro dos Espíritos, de cunhar um novo termo, que é precisamente o de espiritismo. Ou seja, vem-nos dizer que é o espírito que age sobre a matéria, não é uma consequência desta. Quarto princípio, a reencarnação. O espírito passa por inúmeras existências físicas com o objetivo de se aperfeiçoar. Por isso, não vale a pena flagelarmos se nós não somos perfeitos ou se erramos. E a reencarnação é esse exercício de educação, que nos falava a Pagela no início, que fundamenta a justiça de Deus. Porque se eu só tiver uma oportunidade, nem numa vida só, se eu só tiver uma oportunidade para tudo, onde é que está a justiça disso? Tirar a reencarnação da história torna a explicação da nossa vida muito difícil de ser racional. É como se a nossa vida passasse a ser uma crença. Porquê que eu tenho que preservar o meu corpo? Por exemplo. Porquê que eu tenho que me educar? Porquê que eu tenho que trabalhar? Para que isso tudo? Se é só uma existência. O último princípio, evolução espiritual. Então, o que é que o Espiritismo nos vem dizer? Que a evolução acontece ao nível do espírito. E é isso que vai ter consequências a nível do mundo material, incluindo a evolução do nosso envelope, não é? Da nossa estrutura. A evolução do cérebro humano é uma prova disso. Então, a evolução que nós vemos no mundo físico é uma consequência da evolução do espírito. As mudanças começam primeiro no espiritual, depois é que vão para o material. E no momento em que esse princípio espiritual, nós não começamos logo como espírito, nós começamos como princípio espiritual. No momento em que esse princípio espiritual adquire uma certa maturidade, aí sim é que ele se vai transformar em espírito, ou seja, em princípio inteligente, que usa o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. E normalmente é aqui que a coisa derrapa, quando nós fazemos as nossas escolhas e usamos o livre-arbítrio. Então nós vemos por estes 5 princípios que ser espírita não é um conjunto de comportamentos ritualizados, mas é entender uma série de critérios, digamos assim, para analisar e compreender a realidade. Como é que eu analiso a realidade? Eu vejo se a realidade, se alguma coisa é boa ou má, se é bonita ou feia, se é verdadeiro ou falso. É assim que eu analiso a realidade, segundo estes 3 critérios: cognitivo, estético e ético. Posto isto, resumindo e concluindo, ou resumindo e baralhando, o que é o espiritismo? Novamente vou recorrer a José Coelho Pires, que ele diz esta coisa fantástica, e apontem que é para reflexão. Os adversários do espiritismo desconhecem tudo a respeito e fazem uma tremenda confusão. São eles, não é? Os adversários do espiritismo. Mas agora a coisa vira-se para nós. Os próprios espíritas, na sua esmagadora maioria, estão na mesma situação. Ups! Porquê? É fácil de explicar, diz o autor. Partem do preconceito e agem por precipitação. Os adversários do espiritismo. O espírita, em geral, faz o mesmo. Ups, outra vez. Formularam uma ideia pessoal da doutrina, um estereótipo mental a que se apegaram. A maioria dos dois lados, espíritas e adversários do espiritismo, esquece desta coisa importante. A doutrina precisa de ser estudada. Desculpem que a frase tem uma série de gragas, mas eu fiquei tão chocada com esta frase que a coisa saiu assim. Então a conclusão é esta: a doutrina precisa de ser estudada. Porquê? Porque o ser humano tem esta tendência de achar. Eu acho que deve ser assim. Eu acho que deve ser assado. E depois faz o mesmo em relação a isto.
Kardec diz isto, mas eu acho que ele devia querer dizer isto. Se quisesse dizer, os espíritos tinham dito de outra forma. Então, estudar a doutrina dos espíritos para não acharmos, para não formarmos uma opinião pessoal acerca do que é o espiritismo, porque já lá está. Isto não é dogma. Isto não é a mesma coisa de dogma. Não significa que a coisa não mude. Mas é seriedade no estudo. E ele continua. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenómenos, procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita. Novamente, fenómenos, ok, mas vamos lá dar o passo adiante, porque o ponteiro tem que se virar para mim. Isto que está aqui é letra morta, não serve para absolutamente nada se eu não o aplicar a mim, ao meu comportamento. Não é quem está sentado ao meu lado, é a mim mesmo. Não é para eu dizer, olha, estás a ver, é que Kardec diz isso, portanto faz. Não, somos nós que temos que fazer. E esta também é uma grande diferença do espiritismo em relação a outras teorias espiritualistas. Porquê esta minha ênfase até agora na questão, na vertente da filosofia espiritualista, que foi assim que Kardec... Quando o chefe mandou fazer o trabalho sobre este trabalho, eu fiquei a dar voltas, como é que eu já tinha feito ano passado, o que é que eu vou fazer outra vez? E sempre que eu tenho que falar do Livro dos Espíritos, eu lembro-me de algo que me aconteceu em 2014, portanto, noutra vida, numa troca de e-mails, que ainda hoje estive a revisitá-los, com um amigo que lia o Livro dos Espíritos e me chamou poucas e boas, de ignorante e coisas dos tais, que era amigo, por eu acreditar no Livro dos Espíritos. Então, a segunda vez que eu li o Livro dos Espíritos foi a apresentar estudos científicos que corroborassem o que estava aqui escrito. E mesmo assim eu não o convenci. Uma das coisas que ele me disse foi isto. Eu até o transcrevi. Ele diz, o método científico não é a verdade em si, mas um caminho para a verdade. É como um comboio imparável que vai fazendo marcha atrás, aqui e ali, porque se enganou na estação. Até aqui está tudo certo. Ele era formado em engenharia. Mas no fim avança sempre. Não fica cristalizado no absurdo como no Livro dos Espíritos. Estão a ver porque é que eu comecei por sugerir aqueles livros iniciais de contextualização de como é que surge o Espiritismo? Porque na cabeça deste meu amigo isto era a ideia de Kardec. E vocês estão com uma cara de quem eu estou a trazer para aqui uma heresia. Não é por trazer alguma coisa, alguém que critica o Livro dos Espíritos. Mas é assim que nós treinamos o quão estudados nós estamos na doutrina. Não é com quem nos diz sim, 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 sim. Eu vi-me aflita para lhe responder às críticas que ele me fez, às questões que ele me fez. Até porque ainda estava muito numa fase inicial do meu estudo. Que diferença para os dogmas, diz ele, caídos do céu e inscritos na pedra para sempre, como aqueles que vemos no Livro dos Espíritos. E eu a quando depois eu estive a ler o que é que eu lhe respondi, eu só disse, olha, lê outra vez a introdução do Livro dos Espíritos. Ele, claro que não foi ler, não é? E vai outra vez ver a história do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle. Porque os dados históricos mostram-nos que o Espiritismo se foi formando lentamente. Ele não foi uma criação de Kardec. Foi-se criando através de observações dos fenómenos. Aliás, essas observações mais sistemáticas começaram 6 anos antes do trabalho de Kardec, nos Estados Unidos. Ou seja, quando Kardec inicia os seus trabalhos de pesquisa, já havia uma extensa bibliografia sobre o Espiritismo. Mas tinha uma outra designação. Kardec veio cunhar o termo do Espiritismo. Para quê? Para depois nos apontar no sentido das consequências morais e éticas do mesmo. Uma outra crítica que se faz ao Espiritismo é esta. Como é que se pode ser ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião? Esta pergunta revela que nós não sabemos nada de como se desenvolve um conhecimento. Qualquer conhecimento vai percorrer estas etapas, as seguintes etapas, ao desenvolver-se. Primeiro, a percepção.
é a primeira etapa, como nós conhecemos, a primeira coisa que nós fazemos, é a captação dos dados sensoriais, usamos os órgãos dos sentidos. Há a observação, a atenção concentrada numa coisa, há a análise, em que eu vou decompor as coisas em partes e perceber como é que cada uma delas existe. Há a síntese, que foi isso que Kardec fez na sua obra, chamada Codificação, no Livro dos Espíritos. Há a abstração, que também Kardec faz quando nós extrapolamos para as consequências morais e éticas. E há a conceituação, a formação dos conceitos, há o teste a esses conceitos e depois há a verificação. Estas etapas não ocorrem sempre assim em forma linear, não é? Elas vão se sobrepondo e são interdependentes. Sobre este contexto do espiritismo, deixem-me ainda trazer-vos o que estava também a acontecer em termos de ideias na Europa quando o espiritismo surge. E uma delas, e que Kardec se refere também na introdução do Livro dos Espíritos, é a confusão entre o espiritismo e o panteísmo. Ou seja, na altura em que Kardec aparece, publica o Livro dos Espíritos, o panteísmo era uma outra escola filosófica que estava em voga. E ela tem, de facto, pontos e semelhanças com o espiritismo. Mas quer este o panteísmo, quer outras, se nós formos analisar, vai chegar a um ponto em que elas... É como se a estrada fosse deste tamanho, elas chegam aqui e o espiritismo continua. Este paralelismo, não é, que existe, por exemplo, entre o panteísmo e o espiritismo, diz-nos basicamente que não há uma separação entre Deus e qualquer objeto, ou seja, que tudo é Deus. Nós somos Deus, tudo o que existe na natureza é Deus. A primeira parte do Livro dos Espíritos vai-nos explicar que não é bem assim. Também o mesmo vai acontecer com outra filosofia, que era o existencialismo. O existencialismo, que é uma corrente filosófica que surge também no final do século XIX, início do século XX, e que vai ter uma grande preocupação com o humano, com a existência humana, e que vai rejeitar o determinismo. Tudo como no espiritismo também. Mas qual é o limite aqui no existencialismo? É que para o existencialismo a existência humana é esta figurinha de carne, não nos contempla enquanto espíritos. E, portanto, acaba ali o paralelismo com o espiritismo. Mas porquê é que eu vos trouxe estes dois exemplos? Para nós percebermos que há, de facto, pontes entre o espiritismo e o conhecimento científico ou filosófico que vai estando paralelo ao espiritismo. Na Gênese diz-nos o seguinte: expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso encastelou-se no da espiritualidade, onde encontrou o seu último refúgio, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que incessantemente atua em concorrência com a força material. O espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais, os que dele haviam saído, porque, como os outros, também tais efeitos se acham sujeitos a leis. Se for expulso da espiritualidade, o maravilhoso já não terá razão de ser e só então se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Isto tem a ver com um dos conceitos que está sempre muito ligado ao espiritismo, que é o do sobrenatural. E Kardec é muito claro, quer na introdução, quer na conclusão do Livro dos Espíritos, em dizer que não há nada que seja sobrenatural. Está tudo... pertence à natureza e tem uma explicação natural. O que Kardec faz é algo absolutamente genial, que é o quê? Que é colocar o mundo espiritual ao alcance da ciência. Porque ele vai dizer que tudo o que está neste Livro dos Espíritos pertence à natureza, ao natural, e amplia-o, é substancializado e é materializado. Por isso é que o doutor Ares Marco Pereira nos diz assim: tão importante como estes marcos que expandiram o nosso mundo natural, e ele aqui estava-se a referir a cientistas como Galileu, do gabarito de Galileu Galilei, é o trabalho de Kardec.
nós podemos citar o trabalho advindo do processo experimental conduzido pelo professor Hipólito Leão de Temizar Rival, Allan Kardec, em abril de 1857, a quando o lançamento da obra intitulada O Livro dos Espíritos. A partir deste instante, ocorre uma incomensurável expansão do mundo natural e das suas leis. O Espiritismo e a ciência, volta Kardec a dizer na Gênese, complementam-se reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, acha-se na impossibilidade de explicar certos fenómenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam o apoio e o controle. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da lei da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro toca os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. Isto lembra-me uma história de Divaldo Franco que ele conta sobre como é que o espírito Viana de Carvalho lhe ensinou a estudar o Livro dos Espíritos. Então, a certa altura, aparece o espírito Viana de Carvalho e sugere ler o Livro dos Espíritos. E Kardec leu, e Divaldo leu. Só que começou assim a ler e pensou, isto é muita letra, muita coisa, eu não vou ter capacidade para absorver isto. Então, leu assim, saltando páginas, a primeira vez. Passado 2 ou 4 dias depois, aparece novamente o espírito Viana de Carvalho. E o Divaldo, cheio de medo, será que ele sabe que eu saltei páginas? E Divaldo pergunta-lhe assim, então e agora? Qual é o livro que eu vou ler? Viana de Carvalho, o Livro dos Espíritos. E Divaldo lá foi, leu outra vez, desta vez leu tudo, fantástico, leu, estudou. Aparece o Viana de Carvalho outra vez, então que livro é que eu vou ler agora? O Livro dos Espíritos. Divaldo já não começou a achar piada nenhuma, porque afinal já o tinha lido. E agora estudam, lê e estudam. E Divaldo desta vez disse, ele não me apanha mais. Pôs-se a ler o Livro dos Espíritos, recadinhos, papelinhos, a marcar o livro, decorou algumas perguntas, que até dá jeito para não fazerem a minha figura, não é? Dá jeito para trabalhos, decorou algumas perguntas, só que entretanto o Divaldo estava assim com um grupo de amigos que eram físicos, estavam a falar de física atómica, física nuclear, e Divaldo assim, espera lá. Então, aquele Viana de Carvalho disse-me que o Livro dos Espíritos era a síntese do conhecimento universal. Mas não está lá nada sobre física nuclear nem física atómica. Então ele guardou aquela na manga. Aparece novamente, uns tempos depois, Viana de Carvalho. Então, este Livro dos Espíritos li e estudei, disse Divaldo Franco. Mas estou um pouco decepcionado, porque o senhor disse-me há tempos que o Livro dos Espíritos era a síntese do conhecimento universal. Pois eu acabei de ter uma lição muito interessante sobre física atómica e lá o Livro dos Espíritos não tem nada. E Viana de Carvalho diz-lhe assim, o senhor leu mesmo o Livro dos Espíritos? E Divaldo aí ficou muito irritado, já que estava a perder a paciência com o espírito Viana de Carvalho. Li, estudei e até decorei, faça-me perguntas. E o Viana de Carvalho disse, então vá lá buscar o seu livrinho dos Espíritos. Abra aí, e eu pus isto nas notas em papel, não trouxe, portanto não me lembro da pergunta, mas eu acho que era a 540. A que aparece no YouTube é uma pergunta, a que Divaldo diz, não é essa a pergunta, eu fui confirmar e acho que é a 540. Mas para não perder mais tempo não vou confirmar agora. E Divaldo vai e lê a pergunta e fala o que é que diz sobre que todo o arcanjo já foi um átomo e que o átomo evolui até ao estado de arcanjo. E o que estava ali era precisamente física atómica e física nuclear. E Viana de Carvalho depois deu uma lição a Divaldo Franco sobre porque é que o Livro dos Espíritos, um século antes, já falava dessas questões. E isto traz-nos uma outra questão, que é a questão do método que Kardec utiliza. Utiliza o método científico na vertente do método indutivo, que é o quê? Vai de casos particulares e formula questões mais gerais. Portanto, baseia-se na observação de casos particulares
para chegar a uma conclusão geral. Mas ele também vai utilizar um método de Pestalozzi, e aqui já estamos a entrar no tópico da equipa de Kardec. E o Pestalozzi aplicou nas crianças, porque ele era professor, não é? O método intuitivo, que é o quê? O pensamento intuitivo trabalha ao mesmo tempo com o consciente, com o subconsciente, com a bagagem que o espírito traz das suas vivências passadas, com o superconsciente. Ignorem estas terminologias mais técnicas de freudianas. Além da inspiração superior que flui do mais alto e abre caminhos na sua própria razão, ampliando a sua compreensão da vida, do mundo em que vive de si mesmo. E aqui entramos então na equipa de Kardec, que está neste livro muito interessante do Walter Oliveira Alves, que nos fala sobre Pestalozzi. Que eu sabia já a história de Pestalozzi, não é? E de alguns fundadores daquilo que tem a ver com tudo que é educação, como Rousseau e tudo mais. O que eu não fazia ideia, até ter lido este livro muito recentemente, é que afinal eles não eram só mentes brilhantes, como em nenhum momento brilhante. Havia uma série de outros espíritos a assessorar quando Rousseau encarnou, quando John Locke encarnou, quando Kant encarnou. Uma série de filósofos que trouxeram o quê? Um dos movimentos mais importantes para a Europa, o Iluminismo. E o que é que o Iluminismo nos traz? O Iluminismo traz-nos o primado da razão para a Europa. Começa-se a fugir dos dogmas, da supremacia dos dogmas religiosos para, olha, vamos lá pensar, vamos lá questionar o que é isto de ser humano. Então diz-nos assim no livro: no plano físico, Kardec era mais um aluno que chegava ao instituto, ao instituto de Pestalozzi em Yverdon. Mas na esfera espiritual, os espíritos que acompanhavam o menino faziam a entrega solene do pequeno trabalhador de Jesus à equipa que assessorava Pestalozzi. Mesmo sem perceber o que acontecia, Pestalozzi sentiu imensa alegria naquele momento, no momento em que a mãe de Kardec o leva lá ao seu instituto. Então ele foi-se recordando da sua própria missão, quando Pestalozzi desencarna, esqueci de dizer. Quando Pestalozzi desencarna, ele encontra primeiro a mãe e tudo mais, mas logo ele se lembra do seu aluno, de Kardec. E recordou-se a sua própria missão, readquirindo a sua memória espiritual e inteirando-se do grande movimento que estava prestes a instalar-se em todo o planeta, o Espiritismo. Relembrando que entre os seus alunos estava um dos grandes missionários de Jesus com imensa tarefa a nível planetário. O jovem Rivai, então com 23 anos, preparava-se para cumprir a sua missão de compilar os elevados ensinamentos que resultariam na doutrina espírita. Centenas de médios, muitos deles dos antigos druidas, espalhavam-se pela Europa, prontos para servirem de intermediários entre os homens e os espíritos. Então, quando vos disserem que o espiritismo é a cabeça de Kardec, já sabem o que dizer. Foi então, portanto, antes até de Kardec, antes de Pestalozzi começar a trabalhar na educação, o livro diz-nos o seguinte: foi então que abnegados espíritos se reuniram em determinada região de elevada esfera espiritual, planeando as grandes transformações necessárias em todo o planeta e a preparação da França para as tarefas do futuro próximo. Valorosos espíritos que há muito trabalhavam pela elevação espiritual do planeta reuniram-se ouvindo as palavras do missionário de Jesus. E aqui temos uma série de nomes, que eu vos disse há pouco, que fizeram então esse movimento intelectual e cultural que se deu na Europa entre os séculos XVII e XVIII e que teve como objetivo principal promover a razão, a liberdade, a tolerância, a igualdade, que depois deu origem à Revolução Francesa, e é neste caldo cultural que o espiritismo surge. E só neste caldo cultural é que seria possível. Por último, para terminar, vou convidar-vos à reflexão sobre o futuro do espiritismo. O primeiro tópico que eu vos queria deixar para refletirmos é: quando falamos em futuro do espiritismo, até aqui falei-vos do passado, do contexto cultural e histórico em que surge o espiritismo, do que é o espiritismo, do que é isto de uma filosofia espiritualista, e agora, a partir daqui, quando falamos do futuro do espiritismo, falamos de qual espiritismo? Deste que eu vos falei, ou de um espiritismo que enfatiza, sobretudo, o aspecto religioso?
a tal história do kardecismo. O psiquiatra Jorge Andréa Santos, ele diz que foi muitas vezes rejeitado em centros espíritas brasileiros por espíritas, porque os espíritas no centro queriam ouvir um discurso religioso. Ele disse mesmo numa entrevista, eles não querem pensar, não querem estudar, querem um discurso religioso. Querem água fluidificada, o passe daquele passista em particular, só a dizer o que o senhor disse na entrevista. E nós guardamos para refletir. Um outro aspecto que nós podemos refletir acerca do futuro do espiritismo é como é que nós, cada um de nós, fala do espiritismo, comunica sobre o espiritismo. Isto serve para os centros espíritas, ou para o movimento espírita em geral. Há um plano de comunicação de como é que nós vamos comunicar o espiritismo? Se alguém me vem falar, um colega de trabalho, não sei o quê, como é que eu vou falar do espiritismo? O espiritismo vai ganhar o mundo, mas isso é o quê? Significa que toda a gente se vai tornar espírita? Aqueles 5 princípios que eu falei há pouco. Pluralidade das existências, existência de Deus, comunicabilidade dos espíritos, evolução espiritual. Eu assino por baixo. Ok, tudo bem, aceito. Isso faz de mim um espírita? Fazemos eventos espíritas para quem? Para quem já conhece o espiritismo? Para falar mais do mesmo? Estou só a fazer perguntas, que é o que eu gosto de fazer, é perguntas. Qual é o papel dos jovens no futuro do espiritismo? Eles são incluídos nas instituições, eles são ouvidos, são tidos em conta na hora de tomar decisões? Como é que nós falamos de temas espíritas? Isto eu lembro-me bem, era uma coisa que me causava arrepios quando eu comecei a frequentar centros espíritas. Em geral. Como é que se fala, por exemplo, de suicidas e do aborto? És um criminoso aos olhos de Deus. Como? Suicida é um criminoso aos olhos de Deus. Como assim? Mas Deus agora olha para alguém como criminoso? Ou nós vamos aceitar primeiro o sofrimento da pessoa, vamos acolher, tal como os espíritos se comunicam nas reuniões espíritas. Vamos acolher primeiro a dor ou vamos começar logo a julgar e a doutrinar e a dizer não pode ser, não é por aí, estás a errar. É consolo, o espiritismo também é consolo. Dizem que o Chico Xavier disse, que isto eu não sei se ele disse mesmo ou não, mas dizem que a frase é dele, que o maior inimigo do espiritismo é o rumor, é o boato, é o mexerico. Não sei se o Chico disse isto, mas eu deixo aqui para reflexão. E a mim em particular, claro que todas estas questões fazem pensar, Herodes, lembram-se do rei Herodes? Ele era das pessoas mais bem colocadas para saber que Jesus tinha nascido. O homem era político, era rei, sabia de tudo o que se passava e não soube que Jesus nasceu. Foram os reis magos, vindos lá de não sei de onde, que sabiam que Jesus nasceu e Herodes não sabia? Como é que é possível isto? Ele possuía tudo, mas Jesus nasceu e ele não soube. Porquê? Porque falta-nos esta atenção. E a atenção como uma pobreza primeira que nós temos que assumir. A pobreza que tem aqueles que esperam um consolo para as suas dores. Os que percebem que cada instante não é apenas um tempo a passar, mas é um pequeno caminho para uma grande pergunta e também para um grande consolo, que foi isso que o Espiritismo nos traz. Se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, são as palavras de Jesus ao constatar o modo como Jerusalém permanecia impermeável ao apelo dos profetas e indiferente à sua mensagem que ele próprio trazia. E Lucas diz que Jesus começou a chorar. E o linguista Roland Barthes dizia que todas as lágrimas contam uma história, não é? Então Jesus chora para quem? Para quem é que Jesus chora naquele momento? Chora para Deus, por não haver na terra reconhecimento para aquilo que ele estava a fazer? Chora por nós?
Então cabe-nos a nós, munidos do estudo, fazer com que Jesus possa sorrir. Era este o trabalho para hoje. Peço desculpa por hoje adiantei-me um bocadinho no tempo. Esta é a bibliografia que eu usei. Se houver alguma questão ou comentário. Nada, Domingo. Estou a ver algumas caras novas, não há questões? Nem críticas? Muito bem. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso professor melhor, e deixando que um sentimento de harmonia, de paz envolva o nosso coração, aliviando as nossas dores e fortalecendo a nossa fé. Que neste momento de reunião aqui, possamos encontrar em nós mesmos essa centelha divina para elevar os nossos pensamentos e alcançar as nossas melhores intenções. Que a nossa fé guie os nossos passos, que as nossas intenções e sentimentos sejam concedidos pela misericórdia divina. Senhor, quando eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida. Quando eu sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor. Quando eu tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando a minha cruz parecer pesada, deixai-me partilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, põe ao meu lado alguém necessitado. Quando eu não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus minutos. Quando sofrer humilhação, dai-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir necessidade de compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dai-me alguém que eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesma, volta a minha atenção para outra pessoa. Possamos, cada um de nós, ter a consciência do belo, do bom e do bem. Que olhemos unidos para o amor e pelo amor, o espelho da verdade, e a possamos reconhecer dentro de nós. E sejamos gratos pelos vários meios de conhecimento que nos permitem descobrir Jesus em nós. Agradecemos ao plano espiritual desta casa e pedimos-lhe ainda um amparo para a segunda parte dos trabalhos, durante os passos. E agradecemos a todos pela presença, pela contribuição para este estudo desta noite. Muito obrigada a todos.